A disrupção não é um fenómeno recente. Pelo contrário, a história da humanidade é essencialmente a história ou uma história de disrupções. Desde os primeiros passos da civilização até aos avanços mais recentes, o progresso fez-se quase sempre de momentos de ruptura. Não existe um momento de estabilidade absoluta. Cada época traz consigo mudanças que desafiam o presente e moldam o futuro. No século XIX, quando o comboio a vapor começou a ligar cidades, houve quem dissesse que a perigosa velocidade de 50 km/h faria mal à saúde das pessoas. Quando os primeiros automóveis surgiram, era preciso que uma pessoa caminhasse à frente do veículo com uma bandeira vermelha para alertar que o perigo se aproximava. Mesmo a eletricidade, que hoje consideramos indispensável, produziu desconfiança no início, gerando debates acesos sobre os possíveis efeitos prejudiciais das lâmpadas elétricas para os nossos olhos. Estes exemplos mostram-nos uma lição fundamental. A verdadeira escolha nunca foi entre mudança e inércia. A verdadeira escolha está entre potenciar a transformação ou ser arrastado por ela. Cada uma destas disrupções trouxe consigo desafios, mas também oportunidades, redefinindo não só a forma como vivemos, mas também como evoluímos como sociedade. Hoje enfrentamos novas transformações. A transição digital, a inteligência artificial, as alterações climáticas, como certamente terão tido a oportunidade de discutir durante a manhã, as mudanças demográficas. Tal como no passado, o medo e a resistência caminham lado a lado com a promessa de um futuro melhor. O papel do Estado em tempos de disrupções não pode ser nunca o de travar o progresso. Essa, aliás, seria sempre uma luta perdida. Cabe-lhe sim gerir, guiar a mudança, antecipar desafios, criar condições e garantir que as oportunidades geradas chegam a todas as pessoas. Isso exige não só investimento e políticas certas, mas também a capacidade de mobilizar o talento da sociedade. Foi por isso que o Governo, desde cedo, escolheu como prioridade precisamente o talento, em particular o talento jovem e a necessidade que o país tem de o fixar em Portugal. Os jovens não são apenas beneficiários da mudança, são os seus maiores impulsionadores. E no mundo de transformação acelerada, precisamos mais do que nunca da sua energia, da sua irreverência e da sua capacidade para inovar. Foram eles que, ao longo da nossa história, desafiaram convenções, abraçaram novas ideias e transformaram a sociedade. Foi assim no passado e será seguramente assim no futuro. Mas há uma realidade que nós não podemos ignorar. Nós estamos a perder talento. É um fenómeno que, obviamente, não é exclusivo de Portugal, mas nós temos de nos preocupar com aquela que é a nossa realidade. O envelhecimento populacional, a baixa taxa de natalidade e a imigração de jovens qualificados são desafios estruturais que ameaçam, por isso, a nossa sustentabilidade. Hoje os jovens têm o mundo ao seu alcance e isso é algo positivo. O problema surge quando partir deixa de ser uma escolha e passa a ser uma necessidade. Quando emigrar não é uma ambição, mas a única alternativa. O nosso objetivo passa por não é impedir que os jovens saiam, mas garantir que têm as condições para ficar e para poder ficar. Foi por isso que há quase um ano, em Braga, no primeiro Conselho de Ministros dedicado exclusivamente à juventude, apresentámos um conjunto de medidas, mas mais do que isso, mais do que apresentar medidas, tomámos decisões que têm precisamente esse propósito, o de fixar jovens em Portugal, o de criar as condições necessárias para que possam cá construir os seus projetos de vida. Não vos vou amassar com todas as decisões que tomámos, certamente que a mais emblemática dela, até pelo custo que teve e que tem, é o IRS jovem, durante um período de 10 anos, desde agosto que os jovens que compram casa não pagam impostos, desde janeiro deste ano está também disponível a garantia pública, procurámos também dar resposta à falta de alojamento estudantil, que obviamente está intimamente relacionado com o problema da habitação e que tem
a perversa consequência de fazer com que jovens não possam estudar ou não possam continuar a estudar porque não têm condições financeiras, no caso as suas famílias, para poderem desenvolver todo o seu potencial. E a igualdade de oportunidades deve ser um objetivo e uma prioridade para todos os governos. Nós procuramos, com estas decisões, que certamente terão sempre de ser enquadradas numa lógica mais transversal de todas as políticas públicas e todas as decisões tomadas pelo Governo, precisamente porque consideramos que temos de encontrar soluções e respostas para, dessa forma, conseguir fixar jovens em Portugal, porque precisamos do seu talento. Mas permitam-me que, tendo a juventude e a modernização, mas que também tenha a igualdade, que vos possa falar da necessidade de esta mudança, que é inevitável, deve procurar reduzir desigualdades e não acentuar desigualdades que existem. Com que valores, com que propósitos, com que impacto? Governar em tempos de disrupção não pode ser só aceitar a transformação. É preciso moldá-la, dar-lhe direção, garantir que serve as pessoas e que contribui sempre para reduzir desigualdades. Porque sempre que uma mulher tem menos oportunidades para liderar, sempre que um jovem cresce sem acesso à educação, sempre que um talento é desperdiçado por falta de condições, estamos a limitar o potencial de Portugal. E não podemos deixar que isso aconteça. Por isso temos procurado dar passos concretos para combater desigualdades estruturais que continuam a persistir. Permitam-me falar na minha maior preocupação quando falamos de desigualdades, porque o fenómeno da violência doméstica é a maior manifestação de uma desigualdade que continua a persistir em Portugal. É o crime contra pessoas mais registado no nosso país e não podemos ficar indiferente. Naturalmente que implica investimento, é por isso que o Orçamento de Estado para 2025 tem o maior orçamento sempre para o combate e a prevenção da violência doméstica, cerca de 26 milhões de euros. Mas sempre com a necessidade, e a caminho da sala falámos precisamente dessa necessidade, de perceber que este não é um problema de uma única área governativa. É um problema, desde logo, da sociedade, mas é um problema que exige um grande esforço de cooperação, de diálogo e de trabalho de todas as áreas governativas, e é isso que temos procurado fazer. Mas as desigualdades continuam a manifestar-se também no mercado de trabalho, entre homens e mulheres. As mulheres com ensino superior, em média, ganham menos, quase 650 euros, do que os homens. E, portanto, precisamos, de facto, de medidas concretas para a reduzir. Permitam-me, a propósito das desigualdades, fazer a junção com o tema da modernização, que é uma das áreas que eu tutelo. Nós temos de conseguir desconstruir estereótipos que limitam escolhas profissionais, mas temos de ter noção de que estas profissões, que eu ia designar como profissões do futuro, mas que nem do futuro são, já são do presente, não podem acentuar ou aprofundar as desigualdades entre mulheres e homens. E continua a haver uma enorme disparidade entre homens e mulheres no setor tecnológico. Em Portugal, apenas 1 em cada 5 especialistas nas áreas das TIC é mulher. E apenas 3 em cada 10 diplomados em áreas STEM, ciências, tecnologias, engenharias, matemáticas, é mulher. Isto não é só um problema de representatividade, é um desafio estrutural que não pode ser ignorado e o Governo não vai ignorar. A transição digital tem de potenciar a redução das desigualdades, mas para isso precisamos de garantir que é acessível a todos. E é por isso que vamos apresentar nas próximas semanas um programa nacional para conseguirmos atrair mais raparigas, mais mulheres para as áreas STEM, precisamente porque dessa forma nós estamos a reduzir desigualdades e estamos também a garantir que esta transição digital chega a toda a gente. Governar em tempos de disrupção exige um esforço para encontrarmos um equilíbrio entre impulsionar a inovação sem comprometer direitos, fomentar o crescimento sem abdicar da segurança, garantir competitividade sem deixar ninguém para trás. A transição digital está a transformar a sociedade a uma velocidade sem precedentes. O que hoje é revolucionário, amanhã já vai estar obsoleto. E o Estado não pode ser um mero espectador desta transformação. Tem de ser um agente ativo, garantindo que esta mudança serve todas as pessoas. Também aqui queremos e estamos a apresentar resultados. Quando este Governo assumiu funções, comprometeu-se a fazer o levantamento, porque
Sem conhecermos a realidade, nunca vamos ser capazes de tomar boas decisões, fazer um levantamento de todos os portais e aplicações eletrónicas da administração pública. E enganámos-nos. Nós, no programa de governo, dizíamos que, porque era o levantamento feito até então, que havia cerca de 300 portais em toda a administração pública. São mais de 1.200 portais, de 164 entidades públicas e 70 aplicações. Isto tem uma tradução concreta. Mina a confiança dos cidadãos e transforma tarefas absolutamente simples na interação entre o cidadão, seja uma pessoa individualmente considerada ou uma empresa, e o Estado, no labirinto burocrático. Não sabem qual é que é o serviço, não sabem qual é que é a entidade e em qual dos portais destes mais de 1.200, porque esta é a realidade atual, nós não conseguimos saber exatamente quantos portais é que poderão ainda existir. Sabemos é que, desde o ano passado, não há novos portais e Portugal está a fazer, infelizmente, só agora o percurso que vários países fizeram há mais de 10 anos, como é o caso do Reino Unido. Criou, no dia 30 de setembro, o Portal Único dos Serviços Digitais, o gov.pt, e de 30 de setembro para a frente, todos os serviços criados estão, obviamente, neste portal e estamos agora, gradualmente, a integrar os serviços que atualmente estão dispersos em mais de 1.200 portais, 1.258, para ser mais precisa, neste Portal Único dos Serviços Digitais. Um país moderno precisa de um Estado simples, acessível e eficiente. E é exatamente isso que estamos a construir. O gov.pt não é apenas uma mudança tecnológica, é mesmo uma reforma estrutural e começa também por ser uma mudança de mentalidades e de atitude da administração na relação que estabelece com o cidadão. Nós temos noção de que este não é um movimento isolado e, portanto, nós apresentámos em dezembro a Estratégia Digital Nacional, precisamente para reforçar este caminho que nós temos de fazer, de reforçar a aposta no digital, disponibilizando cada vez mais serviços no âmbito digital, mas fazendo sempre considerando daquilo que é o impacto que isso tem na vida das pessoas. Uma das iniciativas da Estratégia Digital, talvez uma das mais mediáticas, tem sido a Agenda Nacional da Inteligência Artificial. Estamos desde o início do ano a construir esta agenda de forma colaborativa, porque achamos que não deve ser construída a partir do gabinete de qualquer um dos ministros, deve ser uma agenda construída por todo o país. Nós não queremos que esta seja uma agenda do Estado, queremos que seja uma agenda nacional. E para ser uma agenda nacional tem de contar com a opinião das pessoas. Nós fizemos 3 sessões de auscultação durante o mês de janeiro, recebemos mais de 500 contributos. Temos reunido durante este mês de fevereiro com especialistas na área do digital, com empresas, porque as empresas também elas devem ser destinatárias e devem beneficiar desta aposta que o país tem de fazer na inteligência artificial. E também aí tivemos a preocupação de perceber que as empresas não são todas iguais e, portanto, procurar ouvir grandes empresas, mas ouvir também as pequenas e médias empresas. E vamos, nas próximas semanas, continuar a fazer este trabalho para que, durante o mês de março, consigamos ter a Agenda Nacional de Inteligência Artificial e possa ser apresentada publicamente durante o mês de abril. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta de inclusão ou um acelerador de desigualdades. A diferença está na forma como nós a utilizarmos. O desenvolvimento de inteligência artificial responsável não pode ser uma barreira ao crescimento, pelo contrário. Temos de garantir que o progresso tecnológico não descura o respeito pelos direitos individuais e sabemos que é essencial encontrar um equilíbrio entre a proteção dos direitos humanos e a promoção da competitividade das nossas empresas, da nossa economia. O governo português está empenhado em liderar este processo, mas esta transformação só será possível se todos trabalharmos em conjunto. O setor público e a administração pública têm obviamente de dar o exemplo, o setor privado, a academia e a sociedade civil. Queremos garantir que Portugal acompanhe o ritmo da inovação tecnológica sem nunca perder de vista a sua responsabilidade social. Quero agradecer ao Jornal de Negócios pela organização deste ciclo de conferências, que há 5 anos promove um debate essencial sobre sustentabilidade, crescimento e inovação. As grandes mudanças desafiam os modelos tradicionais de governação e a resposta do governo português é clara, é agir, não ficarmos à espera da mudança. Não podemos ficar à espera do futuro,
nós temos a obrigação de o construir. Muito obrigada.